de pontos que teve em todas as suas provas e divide pela quantidade de provas. Concorda comigo? Sim, entendi. Isso. Então, isso que é uma média. Então, por exemplo, qual que é a média desses números aqui? É só você somar todos esses números, ou melhor, todos esses aqui, né? E dividir pela quantidade de números que tem, como são 12, divide por 12. Ah, Só isso. Isso é uma... Mas veja que em inglês, né, as palavras trocam um pouco. Então, essa média aritmética que ele está falando... não é tipo um número maior dividido por a quantidade? Não. Não. Pensa nas tuas provas. Quando ele está falando... Quando tu pensa na tua nota, tu não soma todas as tuas notas e divide pela quantidade de provas? Para saber a tua min? Então, isso aqui é a min. Você soma todos e divide por 12. Só isso. Ah, Muito tá. bem. Fácil dessa forma, como você já está acostumado a fazer há muito tempo. Por exemplo, se você quiser saber qual é a média de idade de todos os seus colegas da sua turma, você soma a idade de todos eles e divide pela quantidade de colegas da turma. Aqui, olha só. Aqui nós temos um caso que pode aparecer bastante para você, que é a média, mas é a média quando você tem a frequência de cada evento, né? Sim. O que é isso? Às vezes você tem isso, né? Porque fica ruim escrever todos os dados em raw, como foi o caso aqui, ó. Isso aqui é raw, tá bom? É uma sequência de dados. Então aqui o que está acontecendo é outra história. Aqui ele te diz que, bem, tá falando de peças com defeito. Eu lembro como Diga. é fazer o median e o mean. Mas o Então, resto isso aí que a gente estava fazendo é o min, né? Nós estamos falando do min, certo? é. Isso. Então agora para fazer esse min, onde você não tem todos os dados para somar, você tem que fazer o seguinte, multiplicar a frequência pelo valor e somar com o próximo. Então você multiplica 2 por 0, soma com 4 vezes 1, soma com 10 vezes 2, soma com 6 vezes 3 e assim vai. Olha só o que ele está fazendo aqui. Ok? Porque na prática o que acontece é que teve 2 dias que não teve falhas. Teve 4 dias que teve uma peça com defeito. Teve 10 dias que teve 2 peças com defeito. E assim vai. Então você na prática está somando todos os dias, todas as quantidades de defeito e dividindo pela quantidade de dias. Ok? Entendi. Esse é qual mesmo? Esse é o min. Ah, tá, sim. Então é arithmetic min. Ok. Muito bem. E aí, será que a gente consegue calcular qual que é a idade média aqui dos detentos desse internato? Veja que você tem 2 detentos com 17 anos, 4 com 18, 5 com 19 e assim vai, certo? Certo. Então, como é que a gente vai calcular aqui? Nós vamos usar a arithmetic mean, que é o que eu estava falando para ti. Você pode, né, para ser bem mais rápido, você pode simplesmente fazer 2 vezes, escrever do outro lado aqui, 2 vezes 17, tudo isso mais 4 vezes 18, mais 5 vezes 19, e assim vai, né? Mais 6 vezes 20, 3 vezes 21, 4 vezes 22 e 2 vezes 23, certo? Certo. Daí você vai ter que fazer essas multiplicações e somas, tudo isso. No final, você tem que dividir por a quantidade de detentos que tem, que são 26. Porque se tu parar para pensar, é assim que, por exemplo, o professor faz a média da sala. Sim. 2 alunos que tiraram 17, aqui em Portugal a nota vai até 20, eu posso falar. 2 alunos que tiraram 17, 4 alunos que tiraram 18. Então, ficar somando todas as provas, ele pode fazer isso, não tem problema fazer isso, ele pode. Mas é mais fácil fazer a multiplicação, não é? É. Isso. Então,
Eu não vou te pedir para fazer. Não, eu vou te pedir sim. Será que tu consegue? Não, essa média é muito chata. Não vou pedir, não vou te pedir, não. Relaxa. Tu entendeu a ideia, né? Sim. Essa aqui é a min. É a min. Ok? Normalmente a gente chama de x barra. Então tá bom. Então você entendeu. É a soma de todo mundo dividido pela quantidade. Aqui é a mesma coisa. Agora, mediana. É a median. E aí, o que é a median? Tu te lembras do que é a median? A median é, tipo, qual que... De todos os números é o que fica no meio? Perfeito, perfeito. Então você poderia, por exemplo, organizar os seus dados em row, que é uma sequência, né? E pegar o cara que está no meio. O problema é que aqui ele não faz um exemplo disso, tá doido. Nem para fazer isso aqui pra gente. Não, ele fez. Olha só que malvado que eu sou. Aqui tem alguns dados, tá vendo? Quem que vai ser a median? Justamente o cara que está no meio, que claramente é o 12, não é mesmo? Sim. Então, quando tem poucos dados e tem dados pares, uma quantidade de pares de dados, fica muito direto. Perfeito. Agora, nem sempre é tão fácil desse jeito, né? Então, por isso é bom você saber a equação que te dá a median, que é n mais 1 dividido por 2, É. sendo n a quantidade de dados do teu problema. Sim. Beleza? Isso. Como nós temos nesse caso aqui 5, então a posição, vamos chamar assim, a posição da mediana é 5 mais 1 dividido por 2, porque nós temos 5, certo? O que dá 6 dividido por 2, que dá 3. Concorda comigo? Sim. Significa que a mediana é 3? Não, a mediana não é 3. É a posição do termo. Aquela conta ali te dá a posição do termo, ok? Sim. Então significa que o terceiro termo é a nossa mediana. 1, 2, 3. O terceiro termo é o 12. Pronto. É desse jeito que funciona, tá bom? Só que isso é quando é ímpar. Aqui nós temos uma situação de tabela. Também é meio razoável ainda se tu parar para pensar. Quem que é a median aqui? Você olha a tabela e percebe que tem 11 dados, concorda comigo? Sim. Foram feitas 11 medidas e é isso aí. Muito bem. Bem, então se tem 11, significa que seria o cara ali no meio daqueles 11. Agora, quando o número cresce, já não é tão simples, né? Saber qual vai ser a posição. Portanto, tu tens que utilizar a equação. Então, a equação, como eu acabei de lhe mostrar, a posição da mediana é igual a n mais 1 dividido por 2. Então, é 11 mais 1 dividido por 2, 12 dividido por 2 é 6. Então, significa que o sexto termo, em ordem crescente, é o termo da mediana. Beleza? Entendi. Agora, quem que é o sexto termo? Porque aqui na tabela não tem um número 6, por exemplo. Tu tem que entender que o sexto termo, ele é dado pela frequência, né? Se tu parar para pensar, nessa distribuição, a gente tem um cara que mede 1, 3 caras que medem 2. Então, se a gente fosse fazer em sequência, seria 1, 2, 2, 2, porque tem 3 caras que medem 2, certo? Sim. Tem 5 caras que medem 3. Então, teria 5. Opa, desculpa, falei besteira. 3, 3, 3, 3, 3. 5, 3. Tudo bem? Tá entendendo? Tudo, sim. Como a gente já percebeu que a mediana é o sexto cara, então é só contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. A mediana é 3. É isso. Sim. Entendeu a ideia? Entendi. Bem, eu fiz escrevendo os números. O problema é que, de novo, pode ser que sejam muitos termos. Então, tu tem que ser esperta. Para tu ser esperta aqui, smart, o que tu tem que fazer é o seguinte. Você vai olhar para a tabela. Depois de descobrir que é o 6, você vai contar aqui na frequência quando chega no 6. Caso você não tenha uma frequência acumulada, porque normalmente os gráficos não te trazem essa coluna da frequência acumulada, nossa, por que não está arriscando? Não traz, né? Fazer o quê? A gente sempre Sim. chora? Não. A gente. Nossa, por que não está arriscando? Não está arriscando, agora arriscou. Muito bem. Então, o que acontece? Você vai focar nisso aqui, ó. Foco em entender isso aqui.
um cara, 3 caras. Então significa que até o fim dessa linha, você está com 4 dados. Aqui tem mais Sim. 5 caras. 4 mais 5, 9. Aqui você já acumulou 9 caras. Então, como a mediana é 6, vai ter que estar aqui. Porque é aqui que você passou pelo sexto cara. Até aqui tinha 4. Então É. aqui embaixo vai estar o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo e o nono. Tá bom? O Sim. quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo e o nono, todos eles estão com 3. Então é só de você perceber onde está a mediana. Não tem segredo. Agora, quando o n for par, daí a história já é outra. Você vai ter que buscar 2 caras. O n sobre 2 e o n sobre 2 mais 1. Uma vez feito isso, você faz a média deles e daí você encontra a posição da mediana. Tá bom? Sim. Então, por exemplo, aqui nós temos 6 dados. Então, o nosso n sobre 2 é 3, o nosso n sobre 2 mais 1 é 4. Qual é a média do valor do terceiro termo para o quarto termo? Bem, o terceiro termo está aqui. O quarto termo está aqui. Média deles. A média de 12 e 14 é 13. Então, significa que a mediana é 13. Ok? Sim. Daí tu pode olhar, professor, mas não tem 13 aqui. Tudo bem, não tem problema. Não tem problema nenhum a mediana não estar na tua distribuição. Não tem problema. Ok? Quando é Sim. par, é muito comum que isso aconteça. Então tá bom, daí ele vai falar aqui de novo as coisas de tabelas, que eu já estou conversando contigo. E para finalizar, a mode. Agora a mode, como o próprio nome diz, moda. Moda é aquilo que mais aparece. A roupa que está na moda é a roupa. Eu sei. Oi? Ah, então tá bom. É, sei, eu sei. Por exemplo, quem que é a mode aqui? É o 7, né? Tem 3 sets. É. Okidoki. Okidoki. Portanto, minha amiguinha, eu acho que a gente pode ir para o Excel. Ok. Deixa eu pegar. Né? Olha só, eu te ensinei isso aqui baseado em coisa de faculdade, ó, parabéns, entendeu? É, sim. Agora deixa eu abrir aqui. Ah, muito bem. E eu vou fazer o quê? Eu vou fazer aqui, ó, para tu aprender a usar o Excel se tu não aprendeu ainda. Eu quero que tu use o Excel aí sozinha também. Você está no sixth grade, né? Eu tô no sétimo. Ah, então, seventh grade. O sixth é de outro aluno que eu estava usando. Então, no teu É. caso, tu tá agora vendo estatística, é uma das últimos assuntos aqui, tá vendo? Statistics, ok? Só que note que para entender a statistics, tu tens tudo isso antes, né? Interpretação de gráfico, frequency charts, que é o que eu estava te mostrando, né? Então, não se Sim. sinta acuada por não entender a matéria. Tem muita coisa antes. Apesar que me parece que você está muito bem. É, obrigada. Então, vamos lá, calcule mean, median, mode and range, ok? Sim. Ok. Bem, eu vou te mandar esse link. Você abre para mim aí, por favor? Share screen. Falando nisso, eu preciso abrir a minha janela. Que aqui em Portugal, às vezes, o sol não sai, né? Aí é complicado. Sim. Tá escurecendo 9 da noite, 10 da noite, tá muito estranho. Eu que acabei de É, chegar aqui, tô com medo. é, Não sei se tu acha estranho, mas aqui, pô, no Brasil é sim. normal, 7 da noite já tá É, escuro. então aqui não, aqui escurece muito tarde. Tá bom, eu vou abrir aqui, tá? Só um segundo. Enquanto isso, vai share screen aí pra mim, tá bom? Ok.
Pronto, desculpa, é que a minha janela é térmica ou alguma coisa do gênero. E aí, entendeu? Probleminha? Sim. Ah, você é uma menina esperta. Você entendeu no negócio de faculdade ali, meu Deus. Só tem que cuidar com esses nomes, né? As crianças normalmente confundem muitos nomes É, e os então. significados, né? Porque o que que acontece? Cada uma dessas coisas que a gente acabou de ver, a median, a mean e a mode, elas têm uma utilidade. E elas são melhores para algumas situações. Por exemplo, digamos que você tenha uma loja e por acaso perguntam qual é o salário médio da tua loja. Se tu dizer que o salário médio da tua loja é a soma do salário de todo mundo dividido pela quantidade de funcionários, não vai fazer muito sentido. Ninguém vai entender nada sobre o salário na tua loja. Porque se tu é a dona, é muito provável que tu ganhe muito mais do que os empregados. Então, a média não é uma medida boa quando tu tem dados muito altos. Do tipo, um monte de aluno ruim na sala e um bom, sabe? Isso vai alterar muito a nota da sala, tem um cara bom. E assim vai, ok? Então, cada uma dessas medidas é utilizada para uma situação. Como é que você está fazendo esses problemas de mídia aí? Você está escrevendo Eu em anoto ordem no meu crescente? papel. É, na ordem. Perfeito.
Tudo bem por aí? Sim, tudo bem. Não tem muito segredo, né? Eu acho que essas contas começam a ficar difíceis quando envolvem a tabela, né? É, sim, a gente só começou isso mesmo. A gente só começou isso que está aí nas contas que você está É, fazendo. Ah, então tá bem sim, tranquilo ainda na escola. é. O teu ano letivo, ou seja, as tuas aulas, acabam quando? Acaba no dia 30 de julho. Ah, tá acabando então. É, sim. Ah, não, desculpa, 30 de junho. Junho? Ah, nossa, mais cedo ainda. É, então.
Como é que tu tá fazendo uma conta dessa? Me fala. Como é que tu coloca na calculadora esses valores e resolve a conta? Eu vejo qual que, tipo, tem mais. Ah, tá. Essa que tá pedindo a mode, né? Mas se tivesse pedindo a min, como é que você faria? A min, daí é, tipo, você coloca tudo em, tipo, ordem, né? Não, a min é aquela que você faz a soma e divide. Ah, tá, daí você adiciona tudo e divide por o número que tem. Ah, tá, tá bom. Se tu tá conseguindo fazer assim, tá tranquilo. Na calculadora, né? Sim. Então tá bom. Hum.
como é que tu faz aí para chegar rápido na resposta? Eu, por exemplo, olha só o que eu faria. Eu primeiro contaria a quantidade de dados, são 7. Então eu sei que o cara que está no meio de 7 dados é o quarto dado. Até porque, né, se tu fizer n mais 1 dividir por 2, é a equação que eu estava te mostrando antes. 8 dividido por 2 dá 4. É. Isso. E daí tu pode ir contando nos dedos da mão mesmo, ó. 6, 7, 8, 8. Pronto, chegamos no 4. O median Sim, é 8. entendi. Vou ver Acho bem aqui. lindo desse jeitinho. Sim. Ah, pode. Aprendeu com a range também, né? Sim. Ah, é, né? Tu tinhas que terminar mais cedo hoje. Ah, tudo bem, pode ser uns 10 minutinhos mais cedo, assim, tá bom. Como tu quiser, eu tô aqui. Sim, é daqui a 4 minutinhos eu acho. Não esqueça de que o XL tá sempre on para você, tá bom? Eu sempre Tá bom. verifico lá se vocês estão fazendo as lições. É que não tá mais aparecendo aqui a tela do teu XL. Que estranho. Sim. Acho que tu deve ter minimizado, alguma coisa assim. Ah, Tá algum problema para apresentar aí? parou de apresentar. Deixa eu colocar É, aqui. se tu olhar lá no Google Meet, acho que você não está apresentando mais. Ah, agora sim. É, sim, parou de apresentar. Agora sim. Podemos já acabar a aula, porque eu tenho um negocinho pra Claro, fazer. Tá? como tu Ok. quiser, tá bom? Então tá bom. Tá bom. Não esqueça de fazer o IXL durante a semana, até pelo menos a nossa próxima aula, tá bom? Tchau, Sim. tchau. Tchau.